Rui, você falou um pouquinho aí, perguntado sobre a crise da UP. A situação ela evidencia uma desorientação muito ampla da esquerda. Você falou também do PSTU, a confusão como o próprio PT encara, uma boa parcela do PT encara a situação atual. E essa semana, nos últimos dias, o PCO dirigiu um chamado a alguns grupos, que são grupos pequenos, o PCPB, a Liga Comunista, a Liga Socialista, no sentido de se unirem ao PCO, no sentido da construção do Partido Revolucionário. Eu queria perguntar assim, se estão colocadas, se você vê na etapa aí uma possibilidade de um reagrupamento, né, de setores mais amplos, com essa perspectiva de superar essa política reacionária que a esquerda vem apresentando, que não tem uma perspectiva revolucionária diante da situação. Eu acho que há essa possibilidade de reagrupamento, né? Por isso nós fizemos essa proposta. E seria importante ter uma consideração sobre as questões políticas gerais que estão relacionadas com a proposta, né? Por exemplo, não adianta nada você ficar numa discussão aí sobre determinados temas políticos se você não consegue efetivamente agir numa situação onde a ação vai ser fundamental, né? Esses grupos têm uma capacidade pequena de ação. Nós também temos uma capacidade pequena, mas muito maior do que eles. Então, eu acho que as pessoas que honestamente, sinceramente, estão procurando uma via combativa, uma via revolucionária, né? E esses grupos aí, o que eles têm de positivo, na minha opinião, é que eles estiveram aí apoiando as principais iniciativas e tendo posições políticas parecidas com as nossas, numa série de questões fundamentais. Eu acho que a gente não deve ficar naquele negócio de construir uma pequena... um pequeno reduto revolucionário. A gente teria que trabalhar no sentido de ampliar isso daí. Por isso nós fizemos a proposta, né? Eu acho que seria um passo adiante. Acho que aparecendo outros grupos que têm um posicionamento político compatível, nós vamos fazer também a mesma proposta a esses outros grupos. Aí a pessoa vai falar o seguinte, bom, mas as posições políticas não são idênticas, há divergências e tal. Tudo bem, nós não estamos ignorando isso, né? E eu acho até que você tentar promover a fusão de grupos muito pequenos, com posições políticas divergentes, pode ser um problema. Mas o PCO, ele tem uma estrutura política e uma estrutura organizativa sólida, que pode servir como um eixo de reagrupamento, né? Não, eu não falo isso para desmerecer os outros grupos, não, muito pelo contrário, né? Eu acho que todo mundo que luta tem o seu mérito. Mas eu digo isso de um ponto de vista prático. Quer dizer, é possível processar divergências num marco comum, né, dado o nível de desenvolvimento que o PCO teve até hoje. A nossa política é clara, as nossas posições são claras, e isso daí contribui para a delimitação e a superação de divergências políticas. Acho que é uma iniciativa importante, não sei direito o que vai acontecer, né? É difícil prever o resultado, mas nós estamos convocando uma conferência partidária para julho, e nessa conferência nós vamos discutir, entre outras questões importantes, essa daí. Teles pergunta: